Olá pessoal, tudo bem? Jonathan Bassa aqui da GB Investimentos para mais um vídeo. Somos um escritório credenciado da XP Investimentos e hoje eu gostaria de falar um pouco mais sobre os investimentos mais seguros do Brasil, tá? É de extrema importância a gente saber que os investimentos mais seguros, eles têm um papel importante numa alocação, que a gente chama de asset allocation, principalmente para investidores iniciantes que não estão acostumados ainda com este mundo novo que está se surgindo. Mas mesmo em carteiras mais agressivas, sempre se tem um percentual, uma quantidade de investimentos mais seguro para fazer um balanceamento ideal, né, dessa carteira com base no perfil de investimento de você. Então, vamos começar pelo início. O que é uma renda fixa propriamente dita, tá? A renda fixa, pense que é um contrato que você vai fazer junto a uma instituição, que você vai emprestar o seu dinheiro para essa instituição e você já sabe, já nessa negociação, qual que é o prazo, né, qual que é o tempo, né, e qual que é a forma de cálculo desse pagamento de juros que você vai ter. Você já sabe o percentual que você vai receber por isso. Toda renda fixa, a gente nada mais é que emprestar o dinheiro para alguém. A gente pode emprestar dinheiro para instituições financeiras, como poupança, CDBs, LCIs, LCAs. Então, essas instituições pegam o nosso dinheiro e emprestam para quem está fazendo um crédito imobiliário, por exemplo. A gente pode emprestar dinheiro para o governo, o famoso Tesouro Direto, né? Então, o Tesouro Selic, o IPCA+, os pré-fixados. Então, quando a gente empresta para o governo, ele pega esse nosso recurso e ele utiliza, né, dentro das suas propostas, dos seus orçamentos, e a gente pode emprestar esse dinheiro para empresas também, que é o famoso crédito privado. Então, essas empresas vão pegar esse nosso dinheiro e vão fazer esse trabalho junto a ele. Então, todas essas três classificações de renda fixa, a gente trabalha com alguns perfis de riscos diferentes. Mas basicamente a gente está sendo remunerado. É o encontro, né, do superavitário, aquela pessoa que tem o dinheiro disponível para estar emprestando para alguém, do deficitário. Então essas intermediações ocorrem, né? Então a gente empresta para o governo, que está precisando de dinheiro, a gente empresta para alguém que está fazendo financiamento imobiliário, comprando um carro, pegando empréstimo. Então o banco faz essa intermediação, então eles são deficitários, a gente é superavitário, né? E no caso de empresas também, as empresas emitem dívidas em renda fixa, que a gente pode estar emprestando para essas empresas seguirem fazendo seus trabalhos, suas operações e seus investimentos. Quais são os benefícios, né, da gente investir dentro em classes de renda fixa, tá? Os benefícios são muitos, né? A segurança, principalmente, ela se inicia por aí. Então, quando a gente trabalha com empréstimos para essas instituições gigantes, a gente tem um nível de segurança muito maior. Lembrando sempre, né, gente, que quando esse negócio de risco zero não existe, tá? Eu quero investir sem correr risco. Quando tu investe no governo, o risco é o governo quebrar. Quando tu investe numa instituição financeira, numa poupança, no LCI, o risco é essa instituição quebrar. E quando tu empresta para a empresa, o risco é essa empresa quebrar. Risco zero não existe nos investimentos. A gente fala que os tesouros são os mais seguros, o risco soberano, porque se o governo não tem dinheiro para te pagar, ele pode imprimir mais reais. A gente vai entrar numa outra esfera aqui do que pode ocasionar sair imprimindo dinheiro sem um planejamento, sem um crescimento da produção ao mesmo tempo, mas existe um risco sim, que é o risco do calote, né? Se vocês já viram falar, a Argentina recentemente, não faz muitos anos atrás, ela passou por um calote da dívida, que é simplesmente o governo não pagou seus investidores, que seriam essas pessoas que investem no tesouro. Mas, tirando todo isso de contexto, a gente tem hoje o Brasil com risco de calote baixíssimo, é bem improvável que isso ocorra, tanto que o Brasil tem reservas bilionárias hoje de dólares, vive um outro momento nessa questão econômica do país, né? Essas instituições financeiras que a gente tem são muito robustas, né? Então a gente tem diversos bancos gigantescos que tem capital e muito crédito, muito dinheiro para estar fazendo essas operações trabalharem, e as empresas também, a gente tem diversas empresas hoje extremamente seguras que a gente pode estar emprestando. Pensa você emprestar dinheiro para a Vale, para a Petrobras, por exemplo, né? Para o próprio Banco do Brasil, o Banco Itaú. Então são empresas que também limitem esse tipo de dívida para estar captando recursos. Isso é natural, por mais que talvez possa te assustar um pouco. Pô, essas empresas estão toda hora emitindo dívida, pegando dinheiro emprestado, mas é algo totalmente normal, né? Quando você pega esses capitais emprestados, mesmo que muitas vezes nem se precise de dinheiro, os emite igual, porque existe uma questão tributária que as empresas conseguem diminuir alguns tributos tendo dívida, é uma dívida saudável, é importante para as empresas, elas aceleram seus projetos de expansão também, gerando mais emprego. Quando tu investe nesse tipo de renda fixa, é mais seguro do que comprar
as ações propriamente ditas, né, e tu está investindo na economia real, né? O teu dinheiro não está sendo aplicado para abrir uma nova empresa, para abrir uma nova filial, para empregar mais pessoas. Isso é bem interessante quando a gente investe na economia real. E a diferença basicamente é essa da renda fixa para a renda variável, né? A renda fixa a gente sabe o que vai estar contratando, a gente sabe o tempo, quando que essa instituição vai nos devolver o dinheiro, a gente sabe quanto que foi a taxa contratada, né? Eu posso contratar um percentual do Selic, posso contratar uma taxa pré-fixada determinada, né? Então, eu sei quanto que eu vou receber no final do período. Quando a gente lida com renda variável, investir em ações, eu não sei. A ação pode ir para cima, a ação pode ir para baixo. Eu não tenho prazo, não existe um vencimento de uma ação. Eu vou investir nessa ação e daqui a um ano ela volta para minha conta. Não, enquanto tu tiver comprado, tu vai estar posicionado nela. E se essa empresa não começar a andar muito bem, começar a dar prejuízos, por exemplo, o teu capital pode cair. Ao mesmo tempo, tu tem mais chances, se tu comprar bons ativos, né, dessa empresa crescer seus lucros, seguir multiplicando, você multiplicar o seu capital junto, porque você está correndo um risco, você está empreendendo, né, basicamente investindo numa empresa, num negócio. Então sempre tem que trabalhar com essa questão também da relação risco-retorno. Quando a gente fala de renda fixa, é mais conservador, nosso retorno, a probabilidade de retorno é menor que investir em renda variável, mas a diferença de fato entre os dois tipos de produto é essa. Como eu falei antes também, umas grandes vantagens de se investir em renda fixa é que a gente acaba tendo, além de diminuir o risco da nossa carteira como um todo, né? Pensa que você tem tudo de classes de ativo, né? A gente tem dólar, a gente tem ações, a gente tem fundos imobiliários, a gente tem renda fixa também. Então, dependendo do perfil de investidor que você é, quanto mais renda fixa a gente tiver na carteira, mais conservador você vai ser, né? Então, você pode ter 95% da sua carteira em renda fixa e 5% em ações, por exemplo. Então, tu entende que a tua volatilidade, né, a tua carteira, ela vai estar mais conservadora, por mais que tenha um pouquinho de ações dentro, ao mesmo tempo que você tem perfis muito mais arrojados, tem 5% de renda fixa, por exemplo, e 95% de ações. Então acaba que a carteira, né, vai ter uma relação de risco-retorno bem diferente e sim, ela está sendo muito mais volátil, né, tem que ter um pouco mais de estômago para conseguir ter uma carteira neste tamanho. Mas é muito importante, independente dos perfis de investidor que você é e do viés de tempo que você tem, né, a gente ter, sim, renda fixa na carteira para ter esse controle conforme o nosso perfil, no percentual que a gente se sente confortável para estar investindo também. Então vamos lá aos tipos de renda fixa, né? Alguns eu já dei alguns spoilers, né? Mas o principal é o Tesouro Direto, como eu comentei antes. O Tesouro Direto é um programa do governo, você não investe no Tesouro Direto, tá? Ele é um programa do governo que faz esse gerenciamento dos títulos do governo. Então, dentro do Tesouro, a gente tem principalmente 3 classes. Tem vários produtos com vencimentos diferentes. Nós temos o Tesouro Selic, que é o famoso utilizado para reservas, que a gente empresta dinheiro para o governo e eu posso remover ele a hora que eu quiser, e eu não tenho perda do capital investido, né? E eu tenho outros 2 principais, que é o IPCA+, que a gente chama ele de híbrido, né? Que ele acaba pagando o IPCA, que é o índice da inflação no Brasil, mais uma taxa adicional acima da inflação, que a gente pode estar investindo também junto ao Tesouro. E a gente tem os pré-fixados, que é uma taxa fixa. Então, independente se o juro sobe ou desce, se a inflação sobe ou desce, aquela taxa fixa contratada vai ser paga para mim até o final do vencimento que eu contratei. Seguindo essa ideia de emprestar dinheiro, a gente também tem os famosos CDBs, que você já deve ter ouvido falar. Os CDB também são certificados de depósito bancário que a gente está emprestando dinheiro para as instituições financeiras. E da mesma forma dos Tesouro, que a gente tem 3 formas de remuneração diferentes, esses CDBs também temos, tá? O pós-fixado, que ele está atrelado ao juro do Brasil. A gente também tem a questão dos pré-fixados e do IPCA+. Aqui, de novo, né? Também são títulos de renda fixa, também temos prazos que a gente pode estar trabalhando e ao final daqueles vencimentos, quando ocorrer o vencimento, o dinheiro volta para a nossa conta, volta sempre já líquido, tá? A retenção do imposto de renda já acontece no fato gerador, então quando ele vence, o governo já recolhe, já cai na tua conta isento, né? Naquele dia, recebendo o pagamento da taxa contratada. Dentro ainda de emprestar dinheiro para instituições financeiras, né? Como o CDB que a gente comentou anteriormente, a gente também tem as LCIs e LCAs, tá? LCI e LCA são as letras de créditos I, imobiliário, e A do agronegócio. A lógica é a mesma, tá? Só que o que acontece? Quando a gente investe numa LCI, né, o banco ele só pode fazer o empréstimo, usar esse recurso para emprestar para alguém que está trabalhando no setor imobiliário, alguém que está pedindo crédito para o setor imobiliário. Quando as LCA, da mesma forma, é para quem está pegando crédito para fazer algum trabalho no agronegócio. Então são 2 títulos mais direcionados, tá? Diferente do Tesouro, diferente dos CDBs, ele é isento de imposto de renda, mas isso não significa que os outros sejam ruins, tá? Dependendo das taxas e os prazos, normalmente, inclusive, quando a gente trabalha com
períodos maiores para você deixar o recurso investido, mesmo pagando o imposto de renda, o líquido que sobra no bolso do investidor é maior do que aqueles produtos isentos. Então a gente sempre olha para ver qual que é o mais vantajoso para o investidor. A gente tem dentro da parte de emprestar para as empresas, né, as debêntures, e a gente também tem os CRAs e o CRI. CRA e CRI segue um pouco a mesma lógica aí, as LCIs e LCA, tá? O CRI é de imobiliário, né, no finalzinho, e o CRA do agronegócio, só que quando a gente faz isso, a gente está emprestando diretamente para aquela instituição, diretamente para aquela empresa do agronegócio, né? E as debêntures também são títulos emitidos por empresas, só que é um pouco mais abrangente, eles têm um pouco mais de amplitude para o que trabalhar com esse dinheiro. Então a gente empresta, quando eles emitem uma debênture, a gente está emprestando dinheiro para essas empresas, da mesma questão anterior, normalmente eles trabalham aí com um pagamento atrelado ao IPCA, mas também tem essas três formas de remuneração padrão, né? Que é o pós-fixado, o IPCA mais alguma coisa e o pré-fixado. Então, quando a gente fala de debêntures, a gente está emprestando direto para as empresas. Aqui o risco é um pouquinho maior que os anteriores, tá? Então, por isso que tem que sempre cuidar do perfil de investidor e ver quantos por cento desses tipos de título cabe dentro da tua carteira. Mas a gente está trabalhando com empresas, então aqui vale mais, faz muito sentido analisar essas empresas que você está emprestando dinheiro antes de emprestar, para não que dar nenhum tipo de problema, algum default. Se essa empresa vier a falir, você acaba perdendo seu recurso também, tá? Então tudo a gente tem que estar sempre cuidando bastante antes de fazer qualquer tipo de investimento. Então é sempre bom, pessoal, para estar finalizando, conhecer o perfil de investidor, tá? Sempre, sempre, sempre. Não, eu sempre digo, não é obrigado a investir em ações, ninguém é obrigado a investir em determinada classe alguma, tá? É sempre importante a gente conhecer e entender como é que funciona, isso faz parte do processo, mas ninguém é obrigado a nada. Então, quando tu trabalha com um perfil de investimento, tu é fiel a ele, você sempre vai ter uma carteira te remunerando bem, adequadamente conforme o teu perfil, ao teu prazo, e tu não vai ter dor de cabeça nenhuma com isso. Isso é o mais importante de tudo, é entender essa relação de risco e retorno, entender os produtos que tem e ver aquilo que faz mais sentido para mim, tá? E isso que é o nosso trabalho também. Então, convido vocês para estar nos conversando, chamando aqui embaixo também nesse vídeo, que a gente conhecer melhor, apresentar esses produtos, tudo que existe, mas principalmente entender os seus objetivos, entender como é que é o teu perfil de investidor e a gente fazer as alocações fiéis a esse perfil. E nada impede que com o passar do tempo você vai conhecendo mais o mercado, vai entendendo mais outros tipos de produto e pode ir fazendo essa inclusão desses produtos na sua carteira também. Então, por aqui era isso. A renda fixa são ótimos investimentos para a gente estar trabalhando, né, com menos risco. Para quem está começando no mercado, para quem já está mais maduro no mercado, também faz sentido de trabalhar. Se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, comente aqui embaixo qualquer tipo de dúvida que ficou, né, para a gente estar conversando e esclarecendo mais sobre isso. E aqui no canal também a gente tem diversas outras sugestões de vídeo para estar enriquecendo esse conhecimento e expandindo um pouco mais o teu conhecimento junto aos investimentos. Tá bem? Um abraço, qualquer coisa me chame.